Obrigada, pessoal. Boa tarde. Eu não posso começar sem agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência na gestão de saúde. Sabidamente, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a gestão de absenteísmo, que é um desafio muito grande e há algum tempo deixou de ser um problema e uma preocupação só da área de saúde, né? Bom, eu queria apresentar um pouco aqui da nossa empresa e de como a Vale entende a importância da inovação, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui agora. No início de cada estrada, no roteiro de cada viagem, no destino de cada voo, na raiz de cada alimento, na receita de cada prato, no sabor de cada momento, em cada imagem, em cada som, em cada vibração, na fonte de cada sonho e na concretização de cada projeto, existe um mesmo elemento, uma mesma riqueza, uma mesma origem. O minério nasceu com o início do mundo. Tocar uma rocha é como acionar uma máquina do tempo e percorrer milhões, bilhões de anos de mudanças no solo da Terra. Transformar esse recurso natural é o que nos permite avançar do passado mais remoto ao futuro mais desconhecido. Para fazer essa viagem é preciso acumular experiência. E é para isso que a Vale trabalha há mais de 7 décadas. Em busca dos melhores processos, dos menores impactos, da maior segurança. Com o tempo nos tornamos mais eficientes. Investimos na nossa cadeia produtiva. Da mina à ferrovia, da ferrovia ao porto, do porto aos nossos clientes. Atravessamos mares levando o melhor minério do mundo. Investimos em inovação e tecnologia. Apostamos no respeito às pessoas e ao meio ambiente. E também no diálogo. E ao longo dessa viagem no tempo, entendemos que a jornada que nos remete ao passado é a mesma que nos conduz em direção ao futuro. Bom, esse vídeo ele fala muito diretamente daquilo que é o desafio da área de saúde e segurança hoje, sobretudo na mineração. É a empresa que tem a missão de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, com a visão de ser empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta, e com valores muito claros, muito firmes e que tangenciam todas as ações da gente, trabalhador da empresa, em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer atividade ou qualquer tarefa que a gente desempenhe, né?
Especificamente, quando a gente fala em saúde e segurança, a equipe de saúde e segurança é não só a equipe de saúde e segurança, toda a liderança, os empregados, eles entendem que a nossa missão é fazer com que cada trabalhador volte para casa íntegro depois que um dia de trabalho. Ou seja, a Vale é o lugar onde eu vou, onde eu trabalho, onde eu dedico, é de onde eu tiro o meu desenvolvimento pessoal, profissional, onde eu ganho o meu pão, né? Mas eu preciso estar inteiro e voltar para casa, para a família, que é onde a gente se energiza todo dia antes de trabalhar. Então, isso é muito claro e está totalmente alinhada à estratégia de gestão, que são baseadas em 4 pilares hoje da Vale, né? Em performance. Não tem empresa que se mantenha no mercado se não tem uma performance adequada, positiva, com retorno para os investidores. Estratégia clara, definida e bem estabelecida para que todo mundo, né, da mais alta liderança até o nível mais básico do staff, entendam e saibam exatamente o que tem que ser feito e por que aquilo precisa ser feito daquela forma. O modelo de governança, ele passou por uma alteração grande no modelo de governança. Hoje ela é uma empresa com ações pulverizadas no mercado, com pouca influência do Estado, e isso é muito bom quando a gente pensa em estratégia de gestão. E o compromisso com a sustentabilidade dos locais, das comunidades e do ambiente onde ela está inserida, né? E aí, quando a gente para pensar em saúde e segurança, a gente vai na política de sustentabilidade, que é baseada em 3 princípios, e saúde e segurança tem muito focada a lógica do zero dano. Então, a estratégia da equipe de saúde e segurança, do tema de saúde e segurança, ele é absolutamente coerente com a estratégia de gestão da empresa, com a política de sustentabilidade dela, né? Quando a gente fala especificamente na área corporativa, como que a gente faz para poder tratar e garantir que isso seja atingido, né? A gente foca 3 grandes nichos, direcionadores de atuação. Primeiro, as diretrizes e normas de atuação das equipes de saúde e segurança. A gente precisa ter muita clareza de como a gente entende, de que forma que a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que é requisito legal e tudo aquilo que a empresa entende que é requisito próprio que ela precisa adotar para garantir a saúde e a segurança dos empregados. Uma forma de regular isso, como é que numa empresa global, gigante, presente nos 5 continentes, como que eu dou conta de ver e acompanhar se isso tudo está sendo seguido conforme planejado e conforme orientado, e de que jeito que eu acompanho os resultados, né? O que me direciona e o que me faz ver se eu estou indo no caminho certo ou não. Então, não adianta a gente falar em saúde e segurança se a gente não olhar para a gestão. Não adianta a gente falar em saúde e segurança numa área, na área de mineração, se a gente ficar pensando em romance, em coração apenas, né? A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter organização de processo, a gente tem que ter lógica de gestão, porque senão a gente não consegue mensurar resultados. Se a gente não mensura resultado, a gente não convence ninguém de que aquelas coisas precisam acontecer daquela forma. Quando a gente volta para a segurança, e a mineração, ela traz na cultura que é uma operação bruta e que mata, né? E que tudo bem se morrer, porque ela é grosseira mesmo, a gente quebra pedra. E aí, quando a gente para pensar em saúde e segurança, a gente vê que não precisa ser assim. E é o que a história tem mostrado. Quando a gente vai num futuro não muito longe, a gente percebe que o número de fatalidades tem caído absurdamente à medida que a gente vai conseguindo mudar a visão, o entendimento e o comportamento das pessoas com relação a isso. Zero dano em mineração não é sonho, zero dano em mineração não é utopia, e o que a gente precisa é aprender como fazer isso, né? A gente sai de uma cultura reativa, aconteceu e eu faço alguma coisa depois que aconteceu, mas eu já perdi gente, eu já perdi empregado, eu já perdi pais de família, né, donas de casa, e aí eu vou caminhando no sentido da interdependência. A gente sabe que nós estamos longe desse momento, mas o que mais tranquiliza é que a gente tem ações estruturais e sustentáveis de que o caminho é esse mesmo e que para ali que a gente vai, dali a gente não tem volta. Isso é muito importante. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho de saúde, né, já que o nosso assunto aqui é gestão da saúde, a história da saúde na empresa, ela tem uma forma
simplificando muito aqui, a gente pode começar no que era a medicina do trabalho lá atrás, né? Medicina industrial. Eu tinha que fazer um exame médico. Para quê mesmo? Tinha que fazer um exame médico. Era obrigatório, né? Eu tinha um ambulatório para fazer uma sutura, um curativo, dar um absorvente para a moça uma vez por mês, dar uma neosaldina para uma dor de cabeça. Era para isso que a equipe de saúde estava lá, né? Basicamente isso. E de qualquer pessoa da equipe de saúde se quisesse fazer alguma coisa diferente disso. As coisas foram caminhando, felizmente, e a gente entendeu que a gente precisava, de alguma forma, cuidar do empregado naquilo que ele está relacionado com o trabalho dele. Então, a gente começou a olhar para os riscos ocupacionais, audiometrias, né, monitoramentos de exposição química, espirometria, raio-x, antigamente até a abrografia, né, bem antigamente. E aí a gente começou a cuidar do adoecimento do empregado por causa do trabalho. Melhor do que só ficar ali distribuindo remédio para dor de cabeça. E aí a gente começou a entender que não era bem isso, que não era só isso, que isso era importante, era fundamental, mas eu precisava de olhar a pessoa como pessoa, né? O mesmo empregado que tinha um problema auditivo, porque ele trabalhava no ruído, ele era hipertenso. E aí ele não podia fazer algum trabalho em altura, ele tinha alguma contraindicação de trabalhar em espaço confinado. E aí eu comecei a me preocupar com o que aquela pessoa carregava de saúde, de problemas de saúde. Aí as empresas começaram a olhar a promoção da saúde, os famosos programas de qualidade de vida, né? Que até hoje a gente dá muita cabeçada com isso, porque a gente faz o que a pessoa quer. A gente não faz o que as pessoas precisam. E a gente não mede resultado. Então, a gente precisa ficar convencendo o tempo inteiro que aquilo é importante, mas a gente nem consegue se explicar e se justificar. Então, isso fez com que a gente caminhasse um pouquinho mais. E associado, né, aos benefícios de saúde que as empresas têm hoje, ao custo da saúde suplementar e o tanto que isso impacta no orçamento da empresa, o benefício, a assistência médica do usuário, do empregado, ele passou a ser um fator de muita preocupação para a empresa, né? Hoje, entre os benefícios de uma empresa, a assistência médica é o bem mais desejável e é o maior medo de uma pessoa. Sair do emprego, perder um vínculo de emprego hoje, muito mais do que o salário é perder assistência médica, né? Então, isso é uma preocupação que hoje começa a fazer parte e a popular a preocupação de todo mundo que lida com a saúde dentro da empresa. E o que a gente, quando pensa hoje, então, nesse cenário novo, a gente entende a necessidade da gente fazer a gestão da saúde, a gestão da doença, daqueles crônicos, daquilo que me preocupa o empregado, a gestão ocupacional, que está relacionada ao risco, né? Benefício farmácia, assistência médica, o absenteísmo, que é uma coisa que sempre preocupou e a gente sempre mediu. Meu absenteísmo está alto, meu absenteísmo está baixo, eu me afasto por quê? E aí? O que eu faço com isso? O absenteísmo é problema do médico, né? O absenteísmo é o problema do RH. O absenteísmo é problema de alguém, mas não é problema da operação. E essas coisas vão começando a mudar quando a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa com isso. No início, a gente corria atrás da informação. E a hora que a informação chega na nossa mão, a gente precisa saber o que fazer com ela. É para onde a gente se preocupa hoje. Quando a gente olha na empresa, as pesquisas que têm sido feitas, antigamente chamava de pesquisa de clima, pesquisa de nível de motivação, o nome hoje é pesquisa de engajamento. A gente percebe que aquelas áreas cujos resultados da pesquisa mostram maior engajamento é onde a gente tem um mais alto nível de desempenho e performance dos empregados, onde a gente tem empregados mais bem avaliados do ponto de vista de desempenho, onde a gente tem um risco de perda menor, né? E onde a gente tem menor índice de absenteísmo e menores índices de acidente. Isso não pode ser coincidência. Alguma coisa tem de relação entre essas informações. E aí a gente precisa aprender a olhar para elas, né? Quando a gente vai tá falando de informação, a gente tem aqui os 4 pilares hoje, que é o que direciona, preocupa e faz com que as equipes de saúde parem para pensar de alguma forma. Eu tenho que olhar para a minha regulamentação, NR, social,
né, que cada dia está fazendo com que a gente se organize mais e mais e mais. A primeiro momento parece que é uma punição, daqui a pouco a gente vai ver que o E-Social vai ser um presente para a gente, né? A gestão do absenteísmo, que é um ponto de preocupação, porque no mínimo eu não tenho uma pessoa ali para trabalhar. Quando a gente vai mergulhando, a gente vê que é muito mais do que isso o empregado que não vem trabalhar, né? Promoção da saúde, empregados saudáveis, aumenta a performance, aumenta a produtividade, diminui o custo com assistência médica, melhora o engajamento, a sensação de pertencimento, enfim. E a gestão assistencial. Doutor, médico do trabalho. O que está acontecendo que está todo mundo usando o plano de saúde e o custo está lá em cima? Essas respostas não estão, com toda certeza, no colo do médico do trabalho apenas. A empresa precisa se organizar para tratar desse assunto, porque a saúde do empregado não é um problema do serviço médico. A saúde do empregado é um problema ou uma preocupação de todo mundo, e se virar um problema, talvez a última área que tenha esse problema no colo seja a equipe de saúde, né? Quando a gente para pensar, né, no Brasil, e aí a gente olha, pensando na sociedade, a gente tem uma corrida em busca da Previdência Social, de um benefício acidente ou um benefício auxílio-doença, cada vez maior, né, com uma possibilidade, uma capacidade de absorver essa demanda cada vez menor. A gente está falando de reforma da Previdência, o rombo está cada vez maior, e as pessoas correndo em busca de uma tranquilidade, de uma segurança, de um benefício desse. A dificuldade de absorver as pessoas que têm um afastamento longo nas empresas também maior, porque a exigência de ter uma pessoa 100%, ela é sempre presente. O empregado, o trabalhador, por outro lado, sofre com uma queda da autoestima. É um círculo vicioso. O empregado que tem um afastamento de saúde, ele, de alguma forma, existe um ganho, né? Ou um ganho físico, um ganho real, ou pelo menos uma percepção de que não estou perdendo tanto, ou não estou perdendo a minha saúde no trabalho. E a empresa, obviamente, que perde com isso. O empregado que não trabalha bem, ou um empregado que não trabalha, a gente tem uma queda da produtividade, a gente tem uma dificuldade no retorno do empregado ao trabalho, de readaptação e readequação dele. O perfil do adoecimento hoje é um perfil que assusta e que deixa a gente muito preocupado. Quando a gente pensa no cenário do absenteísmo na Vale, esse aqui são os nossos números, e quando eu falo que a Vale, em agosto de 2017, teve um absenteísmo de 2,3, mais ou menos, quer dizer que 2,3% dos meus empregados não trabalharam este mês. É muita gente. Se eu for fazer uma conta de padaria, eu consigo pensar em salário, que eu paguei à toa. Paguei para 2,3% da minha população de empregado não trabalhar. Mas eu posso transformar isso em quantos milhões de toneladas de minério eu não coloquei no vagão. Eu posso colocar quantos milhões de toneladas eu não minerei, quantos milhões de toneladas de pelota eu não produzi, quantos milhões de toneladas eu deixei de entregar lá no meu cliente, o que isso significa de impacto. Então, este não é um problema, não é uma preocupação só do serviço de saúde. A gente, de verdade, tem um problema financeiro, a gente tem um problema de gestão de pessoas, a gente tem um problema de saúde na mão, né? E aí a gente vai tentar entender por que os nossos empregados se afastam. Os nossos empregados, assim como todos os outros segmentos, eles se afastam pelos mesmos motivos. E não eu me atrevo a dizer que não é uma condição ligada só à natureza do trabalho, né? O empregado, a pessoa, o adulto em idade produtiva, hoje, ele se afasta da mesma coisa. Se a gente vai na Previdência Social e vê como é que é o perfil do afastamento, do benefício previdenciário, a gente vai ver. A causa osteomuscular é a primeira grande causa de afastamento e tem sido acompanhada de muito perto pelos transtornos mentais. A saúde mental é uma condição que tem preocupado enormemente todo mundo que trabalha com saúde pública, não só quem trabalha com saúde do trabalhador hoje em dia, né? Então, isso não é uma condição específica da Vale, nem do setor de mineração. Essa é uma condição
da população hoje. Os adultos jovens hoje sofrem por isso. Antigamente morria de infarto com 40 anos, né? E aí ninguém tinha câncer de próstata. Ninguém chegava na idade para ter câncer de próstata, porque morria todo mundo mais cedo. E aí o que a gente tem visto é uma mudança do perfil epidemiológico da população. A gente precisa entender o que está acontecendo para saber abordar esses casos. O que a gente tem visto de forma preocupante é que aumenta mesmo, né? A doença osteomuscular ela vai aumentando, mas a saúde mental, os transtornos mentais e comportamentais, eles têm aumentado de uma forma mais agressiva. Preocupação no Brasil, preocupação das empresas da Europa, preocupação dos Estados Unidos. Esse é um movimento que a população do mundo tem encaminhado. O sofrimento mental é uma realidade. E a gente precisa entender o que causa isso, para a gente saber de que forma que a gente pode ajudar. Se a gente for falar empiricamente, a gente pensa em crise, em problemas financeiros, em velocidade da mudança do mundo, dificuldade de adaptação às novas tecnologias, sensação de pouco pertencimento ao que tem acontecido. Tudo é hipótese, e a gente precisa realmente entender como é que a gente pode abordar essa situação. E aí, quando a gente vai parar para pensar, e é exatamente por isso, né, que a gente parou para pensar. Vamos entender o nosso absenteísmo, então. A gente já sabe do que as pessoas se afastam, os motivos, principais motivos. A gente tem uma distribuição no país, onde é que os afastamentos são maiores ou menores. A proporção pode variar um pouquinho de um lugar para o outro, mas o desenho é basicamente o mesmo. Então, a gente participou do projeto de edital de inovação da CNI, do SESI, no ano passado, de 2016, e a gente está desenvolvendo, em parceria com o SESI, um trabalho que entendemos nós ser inovador, porque a gente vai parar para tentar prevenir o afastamento. Hoje o que a gente tem da gestão do afastamento é o que eu faço com ele, vamos tentar voltar as pessoas para trabalhar, vamos tentar receber todo mundo para se adequar novamente ao trabalho, mas a gente quer entender o que faz essas pessoas se afastarem para a gente poder fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. E aí, esse projeto ele tem uma metodologia muito interessante, que é a utilização de uma ferramenta cientificamente comprovada, que faz um diagnóstico de fatores psicossociais. O que eu tenho, o que pode me influenciar do ponto de vista psicossocial, que faz com que a gente tenha algum tipo de sofrimento, né? É um questionário com 104 perguntas que a gente investiga e faz um diagnóstico da população de sensação de pertencimento, nível de estresse que eu estou envolvido pessoal, nível de estresse no trabalho, a importância que eu percebo que eu tenho na minha equipe, a importância que eu tenho na minha empresa, a forma com que a minha família é inserida nesse contexto, como é que é meu estresse, como é que eu reajo em situações de estresse. São quase 20 fatores diferentes que esse questionário vai identificar. Então, a ideia é ele dar um diagnóstico da população. A partir daí, a gente fazer um cruzamento de dados para a gente conseguir fazer uma análise preditiva. Então, o SESI hoje tem na equipe fixa 8 profissionais conosco, e na Vale são 38 profissionais de saúde envolvidas nesse projeto. É de uma equipe multidisciplinar, porque além da saúde tem o RH envolvido ativamente nessa atividade, porque a gente está falando de fator psicossocial, não estou falando de pressão alta nem de diabetes apenas, né? A gente tem o jurídico, e a gente tem a liderança envolvida, porque a liderança é a grande ferramenta que a gente tem para lidar com o empregado no dia a dia. E a equipe de saúde, obviamente, a gente não precisa nem negar essa participação também. E aí, o que a gente vai ter? Eu vou ter o diagnóstico da minha população, a gente está fazendo isso num piloto de 4 sites. A gente está trabalhando em São Luís, a gente está trabalhando no escritório administrativo no Rio de Janeiro, em Vitória, no Porto de Tubarão, e em Minas Gerais, na mina de Cauê, que é a primeira mina da Vale, né? Então, a gente tem processos distintos. Eu acho que toda a cadeia de produção está representada nesse piloto, e é um piloto com 17 mil pessoas. Então, não é um piloto pequenininho, a gente vai ter uma amostra bem significativa, e acho que a gente vai ter insumo para poder ter um trabalho bem importante, bem impactante a partir da conclusão. Além disso, a gente tem uma análise preditiva. O que a gente está fazendo? Pegamos todas as nossas informações de afastamento, lançamos no Data Analytics,
para a gente entender qual é o comportamento que a nossa população tem ou teve em vários aspectos até se afastar. E a ideia é a gente cruzar com esse diagnóstico dos perfis psicossociais, né, dos fatores psicossociais, e entender, de posse desse diagnóstico, a gente fazer uma metodologia de atuação, onde o RH tem uma atuação específica, a liderança tem uma atuação específica e a equipe de saúde uma atuação específica, para a gente poder prevenir esses afastamentos lá na frente, ok? O que a gente espera com isso, então, é a gente reduzir a incapacidade do trabalho, não forçando o retorno ao trabalho, mas a gente evitando o afastamento. A gente prevenir afastamentos longos, a gente fazer uma mudança cultural de que uma questão de saúde não é um problema de todo mundo, né? A forma com que eu organizo o trabalho, a forma com que eu encaro as minhas jornadas, a distribuição da equipe, o meu headcount, o meu orçamento, como é que eu estou desdobrando a minha estratégia para a minha equipe, a forma com que eu lido com os desafios e com as metas que a gente tem que atingir, o tanto que isso tudo impacta ou não naquilo que a pessoa vai apresentar lá na frente. O aumento da produtividade e a redução do índice de absenteísmo, acho que vai ser uma consequência ótima, satisfatória, mas é o menor ganho. A gente tem ganhos muito maiores com isso e financeiros também, né? Assistência médica é outra coisa que a gente vai ter uma redução importante de um número que tem assombrado a gente toda reunião de performance, né? Basicamente, esse é o projeto. O fato dele ser inovador é que a gente vai deixar de ser reativo e vai atuar na prevenção, mas na prevenção baseada em concretude, né? Eu vou pegar exatamente aquilo com que faz com que eu me afaste e vou abordar exatamente aqueles pontos para a gente poder tentar não caminhar para lá. A gente estava hoje falando sobre qualidade de vida. E o grande desafio é que a gente falar em qualidade de vida sempre está muito solto, né? É difícil de retorno de investimento, qual o tanto que esse meu investimento valeu a pena, a gente fala em prevenção de perda e a gente não fala em ganho, e a dificuldade de mensurar isso. E a ideia desse projeto é a gente conseguir ter dados, fatos concretos, números, ações, atividades, para que a gente consiga atuar verdadeiramente nessa prevenção. Esse é o nosso cronograma, a gente está na fase de diagnóstico dessa nossa população piloto. Até o final do ano, até dezembro, de posse do diagnóstico e da análise dos dados que a gente tem, o modelinho com o entendimento do que a gente precisa ser feito vai ficar consolidado e concluído para que a gente coloque em prática na empresa como um todo a partir do ano que vem. Eu acho que eu consegui cumprir o tempo. Acho que na pinta. Eu agradeço e estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida.